Olá, pessoal. Vamos entrando. Boa noite a todos. Tudo bem? Hoje nós vamos ter uma live super importante, muito bacana, com um grande profissional, um grande amigo que eu aprendi a admirar aqui pelas redes sociais, o Dr. Paulo Liberalesso. Então vamos entrando. Vou chamar o doutor, pera um pouquinho. Eu nunca sei chamar aqui as pessoas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Como que vocês estão? Olá, todo mundo. Vamos aguardar o Dr. Paulo aparecer para a gente iniciar essa nossa live. Eu sempre sou entrevistada, né, que fico falando sobre a importância da motricidade. Hoje eu vou perguntar bastante coisa também. Acho que essa live vai ser de grande valia aí para todo mundo. Boa noite, Leia. Boa noite, pessoal. Deixa eu ver se eu acho aqui para chamá-lo. Acho que ele ainda não... Aqui, achei. Muito bom. O professor já está por aqui. Estamos aguardando. Então, hoje o nosso tema vai ser motricidade e autismo. Olá, doutor Paulo. Oi, Carol. Tudo bem? Oi, Carol. Tudo bom? Tudo bom? Tudo, e você? Tudo bem, tranquilo. Tudo bem, tranquilo. O meu som tá bom para você? Tá bom para você? Tá, o som tá. Só a imagem que acho que travou um pouquinho. Deu? Mas acho que já... Deu? Ainda não. Quero ver. Quero ver. Vamos ver aí. Agora sim. Agora foi. Deu? Deu? Deu, Pronto. deu. Pronto. Para mim tá bom também. Para mim tá bom também. perfeito. Pra mim tá perfeito. Então tá bom. Nossa, já quero agradecer por você ter aceito essa Imagina, live. o prazer é meu, minha flor. Muito feliz, porque a gente vai falar de um assunto tão importante que eu vivo isso todo dia, né? Eu estudo isso já faz um tempo e é tão importante tendo uma pessoa como você falando dessa área. Eu fico muito feliz. Imagina, eu que agradeço o convite, o prazer é meu. O prazer é meu. Que as pessoas da área da motricidade ficaram muito felizes. Que bom, que bom. Muitas vezes a gente é colocado um pouquinho de lado nas questões do autismo, mas as pessoas vieram me falar: nossa, que legal, que bacana, vocês dois vão falar juntos, ele vai falar da importância da área da motricidade. Então isso é engrandecedor. Eu quero agradecer muito. Eu que agradeço, linda. Com certeza o prazer é maior meu do que seu. O prazer é maior meu do que seu. Ah, que isso. Então, vamos começar. O Dr. Paulo Liberalesso, ele é neuropediatra, né, doutor? Isso. Neuropediatra, tem mestrado, doutorado, né, em área da neuro, né? Também. E é um estudioso da área principalmente, a gente estava conversando hoje, principalmente da questão do cerebelo. Gosta muito dessa área, que é uma área básica, né, das áreas da motricidade. Então, realmente eu estou muito feliz. Bom, tomara que seja bem produtivo hoje. Nossa, eu estou bem feliz. Estou radiante hoje. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, acho que a gente tem que conscientizar. Acho que está o áudio do doutor está um pouco com eco. Pois é, você sabe, Carol, tá dando um retorno enorme para mim aqui. Eu tô ouvindo a minha voz. Eu vou tentar tirar o microfone, vamos ver se... Se eu falar assim, fica melhor?
Acho Olha, que sim. mas olha que estranho, eu estou ouvindo a minha própria voz aqui. Ah, é? Será que é o meu? Pois é, menina, tá muito estranho. Tá esquisito. Peraí. Eu Deixa eu ele tá ver. dando um retorno enorme, eu estou ouvindo a minha própria voz aqui no meu celular. Eu acho que se você Agora, colocar o seu e eu colocar o meu, aí resolve. Espera aí. tá melhor. Então, pronto. Coloquei. Tá melhor, gente? Falou que ainda não. Alô? Tá me Oi, ouvindo? gente. Já pus o fogo. Eu tô. Agora tá perfeito. É que ou nós dois ficamos sem, ou nós dois ficamos com. Aí dá certo. É, aí dá certo. Agora Então, tá tá bom. perfeito. Então vamos lá, vamos iniciar então falando um pouquinho das questões do que é o autismo, né? A gente sempre fala do que é o autismo, mas eu acho que é bacana a gente conceituar. Perfeito. Então, eu vou aproveitar, dando a definição, Carol, para já fazer um link sobre essa história da motricidade, porque tem tudo a ver isso aí. O autismo é uma condição que altera o comportamento humano. Altera o comportamento humano em muitas esferas. O movimento é somente um comportamento. É um comportamento como outro qualquer. E em sendo um comportamento, o autismo altera o movimento. Então, quando a gente fala de transtorno do espectro autista, a gente está se referindo a uma condição humana em que vários aspectos do comportamento eles podem ser alterados. Um aspecto, ele tem que obrigatoriamente ser alterado. Se ele não for alterado, você não está dentro do transtorno do espectro autista, que é a inter-relação social. Então, para você ter o diagnóstico de transtorno do espectro autista, você tem que ter um problema de comunicação social. Esse critério, ele é considerado obrigatório. Ele é obrigatório e ele é o que mais precocemente a gente observa nas crianças também. Existem alguns outros critérios que eles podem estar presentes ou não, mas eles são muito frequentes. Por exemplo, a fala. Então, a imensa maioria dos autistas vai ter um problema de fala, mas ele já não é obrigatório. Você tem autista que fala normal e você tem autista que vai ter um severo comprometimento da fala. E você tem um outro grupo de critérios que, se tiver ou se não tiver, eles não alteram o diagnóstico do transtorno do espectro autista. É, por exemplo, sei lá, estereotipia. Estereotipia, se você tiver estereotipia ou se você não tiver, isso não faz diagnóstico de autismo. Sim. Mas a comunicação social, a forma como a pessoa interage com as outras pessoas, obrigatoriamente ela é alterada. E se você for tentar colocar os distúrbios do movimento nessa classificação que eu estou te falando, o movimento ele entra junto com a fala ali. Quer dizer, ele não fecha diagnóstico de autismo, mas ele é alterado em praticamente todas as pessoas com autismo. Só que ele é, como você acabou de falar, uma coisa que é menos estudada, uma coisa que é menos valorizada. Embora existam artigos de 2005 para cá, mostrando que praticamente 100% das pessoas autistas têm problemas de motricidade, ou de motricidade ampla, ou de motricidade fina. Nessa última discussão que teve do DSM-5 de 2013, quando você vai ver lá, você vê que os distúrbios motores ficaram fora dos critérios diagnósticos, o que é uma coisa muito... E isso é muito interessante, porque, veja, nem todas as crianças com autismo têm problemas de fala, mas todas as crianças com autismo têm problema motor. E fala é super valorizado para diagnóstico de autismo e problema motor não. Então, muito provavelmente, nas próximas revisões que haverão dos critérios diagnósticos, a avaliação da motricidade fina e ampla deverá entrar como um dos critérios diagnósticos preditivos de transtorno do espectro autista. Ah, isso seria muito bom, né? Porque os estudos já vêm demonstrando, né, uma ampla prevalência, né, de questões de atrasos no desenvolvimento motor, né? E já desde dos bebês, né? A gente vê aí que em alguns bebês até reflexos primitivos, depois tem alguns estudos já mostrando, né? Depois, quando tem o diagnóstico de autismo lá na frente, os pais relatam permanência de reflexos primitivos importantes, né? Que eles ficam permanentes um tempo. Por mais tempo do que deveriam. Do que normalmente deveria. Então, isso é bem preocupante, né? E a gente sabe que os reflexos primitivos, né, são aqueles reflexos que são involuntários, né? Que é a questão do sistema nervoso central que vai mandar a informação, né? Que não depende da vontade, né? Então, é bem preocupante, né, doutor? Você sabe, Carol, tem uma coisa que eu costumo dizer sempre para os meus alunos, que é assim, ó, quando o diagnóstico fica óbvio, todo mundo vê.
Então, assim, não tem nenhum mérito em você fazer um diagnóstico de autismo, por exemplo, numa criança de 5 anos da idade. Porque daí todo mundo está sabendo. Se você perguntar para sua vizinha, ela vai falar assim, essa criança é autista, né? Então, qual que é a beleza do diagnóstico? É o detalhe. É no detalhe que te permite você fazer diagnóstico muito precoce. Na nossa clínica, no Serena, o nosso bebê mais novo diagnosticado é um bebezinho de 9 meses de idade, que está com a gente já há algum tempo e se revelou mesmo um bebê autista, tal. Mas por quê? Porque a gente foi buscar o detalhe. E a desmotricidade, por exemplo, você tocou numa coisa muito importante, os reflexos, né? Reflexo é uma coisa que os pediatras, na minha forma de entender, eles não valorizam quanto deveriam. Então, às vezes, por exemplo, você vê um reflexo demoro de abraçamento, que é normal, num bebê, por exemplo, de 8 meses, e as pessoas têm o seguinte, assim, falam assim, não, daqui a pouco isso aí desaparece. Não, se é normal até 4, 6 meses, se está com 8 meses, não é normal. Portanto, você tem que investigar. Então, eu acho que a gente é muito condescendente aqui no Brasil com os detalhes. E o importante numa condição grave como o autismo é o detalhe. E distúrbio motor no autismo é um detalhe. É um detalhe que se você não tiver o seu olho apurado para aquilo, se você não tiver muito claro na sua cabeça os marcos normais do desenvolvimento motor, você não vai ser capaz de perceber esse detalhe e você vai comer bola. Você vai acabar fazendo o diagnóstico. Só que talvez você tenha um atraso de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, e é uma coisa que pode custar muito caro para essa criança. Com certeza. Com certeza. E como o movimento ele se processa no nosso cérebro? Eu vou dar uma explicação um pouco mais ampla, porque isso, na verdade, acho que vai embasar tudo que nós vamos falar daqui para frente, né? Então, vamos pensar, pessoal, num cérebro visto do lado de fora. Aliás, eu vou mostrar em mim, porque eu sou careca e isso fica mais fácil de eu ver em mim. Fica mais fácil. Mais fácil. Se a gente olhar um cérebro do lado esquerdo, como vocês estão vendo o meu aqui, imagina que cortou, tirou o osso, e vocês estão olhando o cérebro humano do lado esquerdo aqui. Existem 4 áreas, 4 pedaços, 4 regiões do cérebro que estão intimamente relacionadas com o comando do movimento, com esse grande comportamento que é o movimento. E eu vou dando essa explicação e eu vou cruzar isso com um exemplo, porque eu gosto muito de dar exemplo, porque exemplo deixa as coisas mais fáceis, né? Então veja assim, vamos supor que uma criança está com sede, por exemplo, uma criança normal, uma criança típica, vamos supor que ela está com sede. E ela vai se movimentar para ir pegar um copo de água, tá certo? E o copo de água está ali em cima. A primeira coisa que tem que surgir no cérebro dela é o desejo de beber água, tá certo? Porque se não surgir o desejo de beber água, ela não vai se movimentar. Da onde que vem esse desejo? Esse desejo vem bem aqui da ponta do cérebro, do que a gente chama de córtex pré-frontal. Então, essa criança ela tem que ter tido experiências anteriores e ela tem que já saber que se ela está com sede, né, porque tem lá no cérebro o centro da sede, se ela está com sede, ela tem que ter uma experiência anterior que ela pode ir até um lugar, pegar um copo d'água e beber, e ela vai se sentir bem, vai se sentir reforçada, vai matar sua sede. Isso acontece no córtex pré-frontal. É aqui que o movimento começa. Quando esse movimento começa, na verdade você não se moveu. O que aconteceu foi a ideação do movimento. Ideação, no sentido de criar uma ideia do movimento. Mas daí, essa criança tem que se levantar e tem que ir até o copo para pegar o copo de água, certo? O que faz o começo desse movimento? Qual que é o pedaço do cérebro que dá o start para começar o movimento? É um pedaço localizado ainda no lobo frontal, claro, mas numa região mais aqui atrás, que nós chamamos de córtex pré-central. É a área primária do movimento. Então, esse pedaço, ele está aqui, é uma fita que vem aqui do lado esquerdo e tem uma igual do lado direito. Esse pedaço, o córtex motor primário, ele planeja o movimento. Ele faz você se mover, você se levantar, você começar a caminhar e tal. Só que o córtex motor primário, ele gera movimentos grosseiros. Ele gera o que os colegas chamam de motricidade ampla. Ele coordena os grandes músculos do seu corpo. Quando o córtex pré-frontal, quando o córtex motor primário aqui faz a criança começar o movimento, se levantar para ir, outros 2 grupos do sistema nervoso central entram em ação, que são os núcleos da base, que são estruturas muito profundas lá do cérebro, e o principal para o autismo aqui, pessoal, o cerebelo. O cerebelo que está localizado aqui atrás. Então, o córtex motor inicia o movimento, e esse movimento grosseiro, ele passa a ser controlado
pelos núcleos da base e pelo cerebelo. Para quê? Para que o movimento fique preciso. Vamos imaginar que a caneca de água está aqui. Isso aqui é o copo de água lá que o menino tem que pegar. Para ele pegar, ele vai fazer assim, ó, ele tira a mão daqui, faz assim e pega. Só que veja, esse movimento, ele tem um curso que ele tem que ser muito preciso. Então a sua mão, ela sai acelerando, aí ela ganha uma velocidade estável, aí quando ela está se aproximando do copo, ela desacelera para você encaixar no copo. Porque se não fosse assim, você batia no copo, se derrubava o copo. Então são os núcleos da base e o cerebelo que fazem esse movimento ficar preciso. Quando você vai encaixar isso no transtorno do espectro autista, você vai perceber que essas 4 estruturas, elas são alteradas no autismo. Portanto, não tem como o movimento ser bom numa pessoa com autismo. Veja, a ideação que acontece aqui na frente, ela é totalmente alterada na pessoa com autismo. Vamos lá, você pega um autista nível 2, nível 3, o menino quer beber água, como ele tem uma ideação totalmente alterada, em vez dele começar a pensar em beber água, ele começa a chorar. Ele começa a gritar, ele deita no chão e faz uma birra. Ou seja, a ideação, a criação primária do movimento já está alterada. Quando o córtex motor dele aqui vai planejar o movimento grosseiro para ele levantar para ir até lá, nós sabemos que o córtex motor primário dos autistas, ele funciona de uma forma alterada também. É por isso que quando você vê autista nível 1 grande, esses adolescentes, eles são um pouco, eu vou colocar entre aspas, desengonçados. O movimento deles é um movimento desengonçado. Desajeitados, eles são como que fossem meio desarticulados, assim, porque esse pedaço também é alterado. E os outros 2 pedaços, que é o cerebelo e os núcleos da base, são profundamente alterados no autismo. O núcleo da base é tão alterado que ele gera as estereotipias, né? Depois a gente pode falar delas. Então, todas as 4 fases de controle de um comportamento motor são alterados na pessoa com transtorno do espectro autista. Por isso que eu digo de novo, é muito curioso que o distúrbio motor ele seja tão pouco valorizado em pessoas com autismo, porque talvez seja um dos únicos comportamentos no autista que todas as fases são alteradas, absolutamente todas as fases são alteradas. Exatamente. E quais são os tipos de problemas motores que podem ocorrer com uma criança com TEA? Perfeito. Na minha cabeça, Carol, eu gosto muito de... Eu tenho transtorno obsessivo compulsivo, menina, eu gosto de categorizar as coisas, assim, sabe? Eu consigo pensar melhor quando as coisas estão divididas em caixas, assim. Então, eu acho mais fácil para eu poder entender, para eu poder memorizar. Eu costumo dividir distúrbio de movimento em pessoa autista em 3 grandes grupos, porque eu acho que fica fácil para eu me lembrar, para eu pesquisar e para eu não perder nada. Então, veja, todo comportamento humano, ele pode estar aumentado ou ele pode estar diminuído. Todo comportamento humano. Então, por exemplo, a tristeza, ela pode estar muito aumentada, você vai ter depressão. Ela pode estar muito deprimida, você vai ter euforia, que é um comportamento como outro qualquer. A fala, ela pode estar aumentada, você vai ter hiperlalia, ela pode estar diminuída, você vai ter mutismo. Então, como o comportamento como o movimento é um comportamento como outro qualquer, embora isso não esteja escrito nos livros, mas para mim, eu gosto de dividir o movimento da mesma forma. O movimento pode estar aumentado, o movimento pode estar diminuído, ou o movimento pode estar simplesmente presente, mas com uma qualidade ruim. Então, vamos lá. O que seria um movimento diminuído? É o que a gente mais vê em criança com autismo, são aquelas crianças que abaixo de um ano e meio, eles têm atrasos dos marcos do desenvolvimento. Ou seja, é um movimento que ele está presente, mas ele está diminuído. Então, é aquele bebê que demorou um pouquinho mais para sentar, ele demorou um pouquinho mais para engatinhar, ele andou, mas ele demorou 2, 3 meses a mais para conseguir andar. Então é um movimento que está diminuído. Isso é um grupo. Um outro grupo seria movimentos que estão aumentados. Por exemplo, estereotipia. Estereotipia é um clássico exemplo de movimentos que eles não são anormais por si só, mas eles são anormais porque eles são tão frequentes, eles são tão aumentados que eles se tornam anormais, socialmente anormais. Outro movimento aumentado em autista, tique motor, por exemplo. O tique também, ele é um movimento que ele está aumentado, ele está excessivo.
Isso seria um segundo grupo. E o terceiro grupo que eu criei na minha cabeça, assim, é aquele movimento que ele está presente, mas a qualidade é ruim. Esse é possivelmente o mais grave no autismo e é o que vocês mais trabalham também, os terapeutas, né? Que é, por exemplo, eu vou dar um exemplo, mas tem um monte, pinça digital. Então você veja, você pega um neném autista lá de 5 anos de idade, 6 anos de idade, por exemplo, ele tem pinça, ele é capaz de pegar, só que a qualidade daquilo é péssima. É horrível. É tão horrível, é tão ruim que não permite que ele use a pinça, por exemplo, para segurar um lápis e escrever, para segurar o lápis. Sim. Não consegue? Então ele é um movimento que ele está presente, mas ele tem a qualidade muito ruim. Então, veja, se você tem movimentos que estão aumentados, movimentos que estão diminuídos, movimentos que estão presentes, mas são anormais, eles têm qualidade ruim, nós vamos lidar com esse comportamento dos movimentos exatamente da mesma forma como a gente lida com os comportamentos sociais. Então, se você tem um comportamento de agressividade, é um comportamento que está muito aumentado, nós temos que diminuir. Sim. Se você tem um comportamento depressivo, embotado, ele está diminuído, nós precisamos aumentar. O movimento também. Então, se você tem uma criança que está com movimentos diminuídos, ele tem, por exemplo, atraso dos marcos motores, essa criança precisa ser estimulada para alcançar as outras crianças. Nos outros. Agora, por exemplo, se a criança tem movimentos que estão muito aumentados, como as estereotipias, nós precisamos diminuir esse movimento. E se a criança tem movimentos presentes, mas de má qualidade, nós precisamos melhorar a qualidade. Eu acho que se a gente fizer essa estratificação no nosso cérebro, fica fácil a gente perceber o quanto é importante a gente gerenciar, a gente intervir em distúrbios motores em pessoas com autismo. Exatamente. E tem alguma relação entre a atenção, a concentração e o desenvolvimento motor dos TEA? Isso é uma coisa muito interessante, menina. Isso é uma coisa muito interessante e ela é extremamente complexa, na verdade. Eu fiz acho que há um mês atrás, se eu não me engano, não me lembro muito bem, com o Daniel, que é um educador físico, um professor de educação física. Ele é um meu doce amigo, de pessoa. parceiro. Ele é um doce, eu gosto muito dele. Nós fizemos sobre exercício físico e eu até cheguei a falar para ele sobre essa relação entre exercício físico, atividade física e atenção. Eu vou dar uma explicação antes, Carol, porque eu preciso dar uma explicação para daí a gente poder entender o tamanho dessa relação, porque essa relação ela é enorme, né? Então veja assim, ó, quem lida com criança com autismo, toda hora ouve uma mãe dizer assim: doutor, quando começou a fazer tal treino motor, começou a ir melhor na escola. Aí você fala, não tem nada a ver com a outra. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Só que tem tudo uma coisa a ver com a outra, só que a gente precisa de entender a neurofisiologia que está por trás disso, porque senão a gente acha que é coincidência, ou a gente começa a dar algumas explicações levianas, né? De que assim, não, a criança melhorou como um todo, e não é verdade. Existe uma relação direta entre movimento, atenção e concentração. Aí nós precisamos entender uma primeira coisa, porque há duas relações entre movimento e atenção, e eu vou separar as duas e vou ensinar as duas. Existe uma primeira relação que é a seguinte: vamos voltar no cérebro aqui do lado esquerdo. Se a gente olhar o cérebro aqui do lado esquerdo, existem duas grandes áreas aqui no cérebro, uma que fica aqui atrás e uma que fica aqui na frente, que elas estão intimamente relacionadas com a nossa capacidade de prestar atenção em alguma coisa. Então veja assim, aqui atrás, no córtex temporal, parieto temporal aqui, tem um pedaço aí que nós chamamos de centro posterior do controle da atenção. O centro posterior do controle da atenção, ele funciona com uma substância que se chama norepinefrina. É um neurotransmissor que faz esse pedaço funcionar. Existe um outro pedaço aqui na frente do cérebro que nós chamamos de centro anterior do controle da atenção. Funciona com uma outra substância que se chama dopamina. É importante a gente guardar esses nomes para a gente entender esse fenômeno. Então aqui atrás funciona com norepinefrina, aqui na frente funciona com dopamina. Então o que serve esses dois pedaços?
o centro posterior do controle da atenção é a área do seu cérebro que diz a você no que é que você tem que prestar atenção. Então, nesse momento, por exemplo, que as pessoas estão olhando aqui para o nosso rosto, é o centro posterior do controle da atenção que nos elegeu como foco de atenção. Ele só serve para isso. Então, se você está assistindo uma aula, você é uma criança e está assistindo uma aula, o centro posterior do controle da atenção, com a substância dele, que é a norepinefrina, tem que te informar que você tem que ficar olhando para a professora. Depois que o centro posterior identificou o foco de atenção, ele vai estimular o centro anterior aqui na frente, e o centro anterior, que funciona com dopamina, é o pedaço que faz você manter a sua atenção sustentada no que esse aqui falou. Então esse aqui de trás diz que você tem que ficar olhando para a prof, e esse aqui diz que você tem que ficar 50 minutos olhando para a prof. Então, o que nós sabemos, pessoal? Quando você faz treinamento de motricidade, quando você faz atividade física tal, existe um aumento no nosso cérebro de 3 substâncias. Quais são elas? Adrenalina, noradrenalina e dopamina, que são exatamente as substâncias que gerenciam o centro posterior e o centro anterior. Então, quando a mãe diz assim, começou a fazer atividade física, melhorou a atenção, claro, melhorou o rendimento na escola. Por quê? Porque melhorou a atenção. Então, ele está fazendo atividade física, o centro posterior melhorou a performance, o centro anterior melhorou a performance, a criança fica mais atenta. Então, isso que eu expliquei agora vale para todo mundo, se você for autista ou se você não for autista. Mas existe, Carol Minha Flor, um outro mecanismo que ele é específico para as pessoas com autismo, que é um mecanismo um pouco mais complexo, mas ele é muito interessante. Só que aí a gente precisa entender um pouco o cerebelo, né? Cerebelo é uma palavra que vem do grego, né? Significa o pequeno cérebro. Então, se você colocar a mão aqui atrás da cabeça e for descendo aqui assim o dedo, chega um momento que teu dedo cai aqui num buraco aqui, né? Acaba o osso e ele cai no buraco. Esse buraco onde seu dedo cai ali é onde está localizado o cerebelo. O cerebelo, ele tem, eu costumo comparar com uma borboleta, porque fica fácil da gente ver. A borboleta tem o corpinho aqui no meio assim, né? E tem uma asa para cá e uma asa para cá. O corpinho da borboleta, aqui no meio, ó, se chama vermes cerebelar. Vermes de verme, porque ele parece realmente, né? Então o miolo do cerebelo se chama vermes cerebelar. Para que é que serve o verme cerebelar principalmente? Para o controle motor do tronco. Então, essa nossa capacidade dos seres humanos da gente ficar ereto, da gente ficar em postura bípede, assim, antigravitacional, isso é determinado pelo vermes do cerebelo. O vermes do cerebelo, ele também coordena a movimentação proximal dos troncos. Então, ombro e raiz de coxa também é controlado pelo cerebelo, tá certo? Então vamos lá, o verme cerebelar, ele controla esse meio do seu corpo, a parte motora. Mas o que é que o povo descobriu há alguns anos atrás? Que exatamente no verme cerebelar, bem lá no meio do verme cerebelar, existe uma estrutura que é chamada área 7A do cerebelo. 7A do cerebelo. Para que serve essa área 7A? Isso é uma coisa fantástica, viu? É uma coisa muito bonita. Essa área 7A do cerebelo está relacionada com um tipo muito específico de atenção, que é a atenção por varredura. O que é a atenção por varredura? Eu vou dar um exemplo aqui do meu óculos, tá certo? Quando eu olho para esse óculos aqui, eu olho aqui, eu falo, tem 2 vidros, tem 2 hastes aqui e tal. Então, imediatamente eu começo a entender para que serve um óculos, tá certo? Porque tem 2 vidros, tem bom, deve ser para colocar assim, porra, encaixa. Mas como que eu sei isso? Porque quando eu olho para esse objeto aqui, o meu olho, ele começa a fazer, isso em milionésimos de segundo, um fenômeno de varredura por esse objeto. Eu vou olhando cada pedacinho dele assim e vou entendendo para que ele serve, e aí eu simplesmente posiciono ele aqui e coloco aqui. Vou dar outro exemplo. Se você tem um talher, por exemplo, você tem um garfo e você tem uma faca. Para que eu entenda que o garfo é para espetar e a faca é para cortar, eu preciso fazer uma varredura disso. Então eu olho rapidamente todos os pedaços do garfo, entendo como aquele objeto funciona e começo a espetar. Olho para a faca, falo, pô, é uma lâmina aqui, deve cortar. Eu começo a cortar. Esse pedacinho do cerebelo, pessoal, ele faz isso. Ele faz a varredura para você entender o funcionamento de cada coisa.
E, curiosamente, se descobriu também que esse pedacinho 7A do cerebelo, ele não faz esse escaneamento só de objetos, ele faz esse escaneamento também de situações sociais. Então, quando você olha para uma situação social, você faz imediatamente uma varredura daquilo e você entende a situação social. Eu vou dar um exemplo. Carol tem um namorado? Tenho marido. Pronto. Eu vejo você junto com outro cara de mais ou menos da sua idade, andando no shopping e, por exemplo, de mão dada com uma criança de 3 anos da idade. Quando eu olho para aquilo, imediatamente o meu cérebro ele faz uma varredura daquela situação e eu tomo uma conclusão. Eu falo, essa moça está de mão dada com um rapaz que tem mais ou menos a idade dela. Está de mão dada com um nenê de 3 anos, só pode ser marido, mulher e criança. Tá certo? E família, né? Uma família. Pronto, uma família. Mas como que eu tomei essa decisão? Eu tomei essa decisão porque o meu olho foi capaz de fazer a varredura. Se isso não fosse possível, imagina que tá lá, você, seu marido e o nenê de 3 anos. Só que quando eu olho para você, eu não faço a varredura, eu me encanto pelo seu brinco. Porque eu não consigo fazer essa varredura. Eu fico olhando só para o seu brinco, a minha atenção focada, ela fica só no seu brinco. Portanto, eu sou incapaz de entender a situação social, porque eu não estou vendo você, eu não estou vendo seu marido e eu não estou vendo o seu filho de 3 anos, entendeu? Imagine você tentar ensinar para uma criança, por exemplo, autista, que tem problema na região 7A, como é que se joga futebol. É impossível. Porque para você entender como que se joga futebol, você tem que fazer uma varredura e entender ali que tem um funcionamento em que tem um grupinho de gente chutando a bola, que o objetivo é jogar a bola naquele quadrado que a gente chama de gol, mas se você não consegue fazer a varredura, você não aprende a jogar. Você não aprende a jogar bola, você não aprende a brincar de esconde-esconde, você não aprende a brincar de pega-pega. Então veja lá, esse pedacinho 7A do cerebelo, do verme cerebelar, ele é o responsável por essa varredura. E ele está exatamente em cima do controle da área motora do cerebelo. Portanto, tu entende que tem uma relação direta de uma coisa com a outra? Quanto pior é o seu controle motor, do seu tronco, seu pior controle motor, pior é a sua varredura. Então, existem estudos, tem um estudo muito bonito de Riquelme Colaboradores 2016, que ele mostra essa relação. É muito bonito esse estudo, ele mostra isso, que quanto pior as crianças são da parte motora, pior elas são do resto. Socialmente, pior a fala, pior a comunicação, porque os circuitos cerebrais que coordenam a motricidade, eles são integrantes de circuitos cerebrais que coordenam o comportamento social. Então existe uma relação direta, portanto, é uma questão evidente. Toda vez que você trabalha comportamento motor, você está indiretamente trabalhando comportamento social e comportamento de fala. Então é por isso, dando a resposta final, que eu fiz um arco enorme, mas é por isso que quando a mãe diz assim, começou a fazer o exercício físico, a atividade sei que lá, melhorou na escola. Simplesmente porque você está fazendo, entre aspas, treinamento acadêmico. Só que você não está treinando especificamente com a academia, você está treinando outros neurônios que influenciam na academia. Exatamente. Nossa, é uma fala bem importante, né? Porque nós que somos da área da motricidade, tanto profissionais de educação física quanto fisioterapeutas, a gente tem essa fala, né, dessa importância, dessa questão, né, do exercício físico, da atividade, dos estímulos das habilidades motoras, para melhor até do desempenho acadêmico, né? Então, a gente sempre fala e as pessoas não acreditam, né? Acham que são outras coisas, mas elas estão totalmente correlacionadas, né? É que as pessoas também, Carol, as pessoas também elas costumam dar explicações que não são convincentes, porque elas dão explicações muito rasas, assim, começou a fazer exercício físico, né? Daí ficou mais contente, começou a ir melhor na escola. Não é isso. Existe uma explicação neurofisiológica para isso. Exatamente. E que ela não requer nenhum tipo de discussão, tá certo? Isso tudo que eu estou falando está documentado na literatura. Então, isto simplesmente é verdade. Né? Não importa se acredita ou não acredita, mas isso é verdade. Para a ciência é verdade. Fato. É um fato isso. Então, eu acho que às vezes, como as pessoas dão explicações muito rasas, às vezes a família não entende exatamente, e como ela não entende exatamente, ela não valoriza a importância de você fazer intervenções motoras precoces. Exatamente, porque a questão da intervenção motora, associada às outras terapias, essa criança ela pode
ter uma melhora até bastante significativa, né? E Não há muitas vezes dúvida. essa área motora, ela fica de lado, né? E aí poderia essa criança ou esse adolescente ter tido um avanço bacana no seu desempenho, né, na sua mudança, né, até comportamental, algumas coisas, e fica um pouco de lado porque não tem esse acesso, né? Um outro aspecto interessante também, você falou da parte da fala, né? Sim. Esse pedacinho que eu expliquei, que fica aqui atrás, né? Que é o que controla o movimento amplo, a área motora primária, o Sim. giro pré-central, ele está exatamente em cima e atrás de qual área? Da área de Broca do cérebro. E do De lado da Broca, área isso de mesmo. Dronker, né? E a área de Broca e a área de Dronker, elas fazem o quê? Elas fazem o planejamento motor da fala. Então, quando você vai falar Exatamente. alguma coisa, olha como tudo isso é uma coisa só, Que tudo depois se é liga a de Wernicke, né? de Verne que está para trás. Veja como isso é tudo uma coisa só. Quando você vai falar uma coisa, lembra que eu falei que aqui na frente tem a ideação do movimento, né? Também tem a Sim, ideação da fala. Então, por sim. exemplo, vamos voltar lá no shopping. Eu estou andando no shopping, Carol está no shopping. Daí eu vejo ela de longe assim. A primeira coisa que surge no meu cérebro vai ser o desejo de falar com ela, tá certo? A pessoa que eu conheço vai dizer, eu tenho desejo de falar com ela. Essa ideação da fala surge aqui. Mas aí quando a gente se aproxima e eu vou ter que realmente falar com ela, esse desejo aqui, ele estimula uma área aqui atrás, que é a área de Broca. E a área de Broca se conecta com uma área aqui embaixo pequena, que é a área de Dronker, e essas duas áreas trabalhando juntas, elas vão fazer a minha boca mexer com perfeição para sair assim, nossa, Carol, você é por aqui? Aí a fala saiu perfeita. Qual que é o problema? Quer dizer, o problema não, é um fato. A área de Broca e de Dronker que está aqui, ela está exatamente na frente e abaixo do giro central da motricidade. Então, pessoal, o cérebro, ele não tem divisões físicas. O cérebro ele é um emaranhado de neurônios, como se fosse um monte de fio, tudo interligado. Essa divisão que a gente faz ali no papel para os alunos estudarem a anatomia, essa divisão só existe no papel. No cérebro, de verdade, não existe. Então, nós chamamos de circuitaria, né? Então, o cérebro tem todas as suas circuitarias. É claro, é óbvio que existem circuitos que eles são os mesmos para a área motora e para a área de Broca, que é a área de controle da fala. É por isso que, e aí isso é um tapa na cara, né? Porque é por isso que às vezes a criança está fazendo lá, por exemplo, 15 horas por semana de psicoterapia ABA para comportamento verbal, bom, tá aprendendo, mas tá devagar. Aí começa a fazer, por exemplo, natação e a criança começa a falar. E aí a mãe fala assim, ó, tá vendo? Não adiantou nada, o que adiantou era a natação. O que acontece? Quando você superestimula a área motora, você acaba indiretamente estimulando a área de Broca. E aí, então, às vezes era isso que faltava para a criança começar a falar, né? Porque o Mais um estímulo, né? Mais um estímulo. E é por isso que existem tantas crianças com autismo que têm problema motor e apraxia da fala. Porque as células, os neurônios, eles são muito semelhantes. Então, se a criança, inclusive isso está bem definido na literatura, quanto mais problema motor você tiver, maior o risco de apraxia da fala. Então, a estimulação motora, ela também contribui para a melhora da motricidade da fala. Exatamente. Os estudos realmente, os mais recentes agora também de 2017 para cá, todos eles vêm demonstrando essas correlações, né? Tanto fala, questões sociais, cognição. Então, assim, né? O motor está em todas, né? Ele não está separado, né? Então a gente precisa realmente ter essa mudança de visão, né? Até os outros profissionais, a gente vê que alguns profissionais de outras áreas, eles ficam um pouco meio assim com a área motora, mas ela é de suma importância aí para agregar na equipe multiprofissional, porque isso só vai ajudar no crescimento aí do melhor desempenho dessa criança, né? De um prognóstico melhor. Isso é fundamental. Isso os estudos já estão mostrando pra gente, né? Bom, doutor, a gente tem algumas perguntas que as pessoas mandaram e eu selecionei algumas que têm a ver com o que a gente está falando hoje. Então, uma das perguntas você já respondeu na sua fala, que é: os atrasos motores estão relacionados ao autismo ou são comorbidades, né? Você já falou na sua primeira fala que eles já estão aqui. Uma coisa que intriga muito as pessoas, né? O andar na ponta dos pés.
né? A gente sabe que tem vários estudos relacionados às questões sensoriais, né? Questões de comportamento e questões sensoriais, mas também a gente tem a área motora dessa ponta dos pés, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre. Perfeito. Para entender com isso com perfeição, a gente precisa localizar a área das sensações no cérebro, e vocês vão perceber que é uma coisa muito curiosa, porque ela está anatomicamente colada com a área motora, né? Então, lembra que eu falei já várias vezes que aqui na região posterior do lobo frontal está a área motora primária, né, que controla os movimentos. 1,5 centímetro para trás, no lobo parietal, está o quê? A área das sensações, a área somestésica. Então, todas as sensações, elas são integradas nessa região aqui, logo atrás da área motora. É uma área separada, mas ela é colada com a área motora. Então, por exemplo, se eu passo a mão assim na mão de alguém, essa sensação de toque aqui é nessa área somestésica aqui, colada na área motora. Se eu dou um beliscão na mão de alguém, essa sensação também é nessa área somestésica aqui. E o que acontece? Como ela está colada na área motora, existe constantemente uma interferência de uma área na outra. E você sabe por que a natureza fez isso assim? Porque vamos supor que eu vou encostar minha mão numa coisa que está muito quente. Vocês entendem que no que eu encosto a mão ali, minha mão queima, imediatamente eu tenho que tirar? Então, a troca de informações entre a área somestésica, que é a área que percebe as sensações, e a área motora, ela tem que ser imediata, porque isso está relacionado à preservação da vida. Ou se eu piso, por exemplo, num prego, imediatamente eu tenho que tirar a minha perna. Isso faz com que essas duas áreas elas tenham uma interferência umas nas outras. Então, na questão da marcha equina, né, que é de andar na pontinha do pé assim, existem várias teorias a respeito disso, mas a principal diz que a planta do pé é uma região extremamente inervada, né? Assim como a palma da mão, assim como a ponta dos dedos, assim como o rosto, por exemplo, são áreas extremamente inervadas. Então, algumas crianças, nessa área somestésica aqui, tem hiperexcitabilidade da planta dos pés. Então, para que o córtex somestésico não seja hiperexcitável, em vez da criança andar com o pé inteiro, ela anda com a pontinha do pé. Isso diminui a excitabilidade do córtex somestésico. Qual que é o grande problema? Que como isso é uma coisa, isso não dura uma semana, um mês. A criança pode passar anos andando assim. Exatamente. Isso acaba influenciando o córtex motor. E esse cérebro acaba criando agora um novo padrão de marcha, que é a marcha equina. E aí, então, aquilo que começou com problema primariamente sensorial, evolui com um problema motor. Eu já tive crianças, inclusive, Carol, crianças que se acaba vendo mais velha assim, com retração de tendão, com retração de muscular, porque estão há anos andando assim, sem que isso tenha sido corrigido, né? E existem técnicas excelentes para corrigir isso aí hoje em dia. É que muitas vezes o diagnóstico não é feito, ou muitas vezes vem aquela folia de cada criança tem seu tempo, e fala, não, deixa isso assim que daqui a pouco resolve, né? E aí não resolve, e você acaba criando depois um problema muito maior e de muito mais difícil solução, né? Então, a minha orientação é que você viu criança com marcha equina andando na pontinha do pé, tem que abordar. Esse tratamento ele normalmente é feito pelo pessoal da fisioterapia, existem excelentes técnicas hoje em dia para isso, com therapy tape e tal, mas ele tem que ser feito no começo. Se você deixar isso se estabelecer por muito tempo, um tempo suficiente para que a área motora seja manipulada, fisiologicamente manipulada, a correção fica muito difícil. Sim, aí é capaz até de chegar numa cirurgia, né? Ter que fazer, né? A questão do tendão, né? Reposicionar. Então é bem complicado. É uma coisa que a gente tem muito na fisioterapia, que muitas vezes o fisioterapeuta, né? Já vou entrar numa próxima pergunta. O fisioterapeuta, ele é colocado um pouco de lado dentro dessa equipe multidisciplinar, né? Eu tenho as duas áreas, né? Também sou fisioterapeuta e profissional de educação física. O profissional de educação física, ele já está um pouco mais aceito. Em alguns lugares, ele já é mais aceito. O fisioterapeuta, eu vejo que eles não são tão aceitos, né? E uma das questões que a gente luta, né, nessa área é em relação principalmente à marcha equina. Não é para deixar para ver depois, o que vai acontecer depois. Não, tem que também intervir junto lá com a TO,
na integração sensorial, mas também fazer sua parte motora para tentar evitar deformidades, porque isso vai virar uma deformidade, isso vai acarretar problemas futuros para essa criança, né? Ali na nossa clínica, no Serena, Carol, a gente tem uma facilidade, assim, na verdade, porque nós temos 3 andares ali, o Serena, né? O andar do meio, a gente chama de Serena Motor. É uma parte dedicada sobre os motores, de equilíbrio e tal. Quem coordena é uma fisioterapeuta, a Débora, e uma TO, a Thaís. O andar de baixo e o andar de cima são os andares do autismo, que aí, então, a gente tem o psicólogo, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional. Então, para a gente, isso fica ali muito fácil de fazer a tal da interconsulta. Então, se você tem... Hoje mesmo, vou te contar o que aconteceu com o meu último paciente. Tem uma coisa no autismo, menina, que a gente chama de colete sensorial. Eu nem falo sobre essa história de colete sensorial, porque colete sensorial é uma coisa que não tem evidência científica, e eu não falo que não tem evidência científica. Pois é. Mas aí hoje eu fui falar sobre isso, porque tem um menininho lá, o meu último paciente, que quando você pega ele e espreme ele melhora barbaramente. Tá certo? E existe, isso aí são coisas que muitas famílias usam, tal. Então, embora não esteja documentado cientificamente, há uma boa chance disso ser verdade, mas ainda não se construiu uma quantidade de ciência suficiente para isso. Sabe qual foi a ideia que eu tive hoje? E até amanhã eu vou falar com as meninas para ver se elas me emprestam. Se elas não me emprestam, menina, um desses switch, de TeraSwitch, porque para a gente fazer um teste com aquilo lá, eu acho que vai ser fantástico. Porra, aquilo lá fica lá, elas têm vários, fica lá sem usar um tempo, me emprestam daquele, elas montam no piano. Eu vou fazer algumas terapias ABA com o menino com o switch. Se funcionar, funcionou. A mãe compra e a gente começa a usar. Se não funcionar, não funcionou. Agora, se eu não tivesse ali uma fisioterapeuta, uma terapeuta ocupacional à mão, eu não iria conseguir fazer isso, seria impossível. Então, daí que eu digo que essa história do trabalho transdisciplinar, hoje, eu não sei de verdade. Eu estou formado há 22 anos, né? Eu não pensava assim há anos atrás, mas hoje eu tenho convicção disso. Eu não sei como as pessoas conseguem trabalhar sem ter outros profissionais do lado. Juro por Deus. Não sei. Exatamente. Porque hoje é tudo tão integrado, menina, assim, e os saberes, eles estão tão esparramados assim, que eu preciso da fono, a fono precisa de mim, a fono precisa da TO, a TO precisa de mim, eu preciso da físio. É muito difícil você trabalhar hoje sem você ter outros profissionais com quem você possa partilhar isso aí. Exatamente. Ainda mais na área do autismo, que é uma área que você precisa, né, saber de outras áreas. Você precisa estar em contato com esses outros saberes. Porque e as crianças têm tudo, né, menina? As crianças têm tudo, porque o autismo é uma condição que altera o comportamento. Tudo na vida é comportamento. Portanto, todos os comportamentos possíveis, eles podem estar alterados numa criança autista. Então, você realmente precisa de muita gente qualificada em cima de uma criança com TEA. Exatamente. Bom, para a última pergunta, que já estamos com o tempo, daqui a pouquinho já vai se encerrar. É uma questão que eu gosto justamente de falar bastante, e eu queria a opinião do senhor, a questão da hipotonia, né? Alguns estudos vêm demonstrando aí uma hipotonia moderada em um número bem grande de autistas. E eu queria saber, se com seus bebês, né, que você tem aí o contato, se já estão apresentando bastante a questão da hipotonia, e as crianças, os adolescentes, né, se eles estão permanecendo com uma hipotonia significativa. Isso já está muito descrito na literatura. A primeira forma de hipotonia que você percebe é a hipotonia axial, que a gente chama. Então é aquele bebê que a parte central dele é mole, é aquele bebê que... Sabe bebê com síndrome de Down? Que ele é gordinho, ele é todo mole, ele fica caído para frente assim, ó. Aquela é a primeira hipotonia que você percebe, porque ela é axial, né? A segunda, a evolução dessa hipotonia, a gente chama de hipotonia axorrizomélica. É aquele bebê que o meio dele é mole e os bracinhos também, a raiz das coxas, também são mais moles. Isso é relativamente frequente. O que a gente tem observado, Carol, porque eu venho acompanhando o bebê autista há muitos anos já, é que essa hipotonia, quando ela é bem abordada, ela se resolve quase totalmente. Sabe qual que é uma hipotonia que ela fica depois da criança com 1 ano e meio, 2, e que ela é de mais difícil solução? A hipotonia facial. Muitos bebês autistas, quando você faz o diagnóstico lá com 2 anos, 1 ano e meio, 2 e pouquinho, a mãe tem essa queixa.
ele dorme de boca aberta, ele baba mais do que deveria, porque como a face é mais flácida, a boquinha fica mais aberta e essas crianças babam. E muitas vezes isso, menina, contribui para o atraso da fala. Porque para você falar com perfeição, você precisa ter uma estrutura muscular boa. Não basta o seu cérebro ser bom. A área de Broca, quando ela estimula a área motora, ela precisa encontrar uma área motora muito boa aqui embaixo para você falar com perfeição. É por isso que tantas crianças começam a desenvolver a fala, mas elas vão falando tudo errado. Elas têm uma fala que é ininteligível. Quer dizer, a criança autista agora tem a intenção comunicativa, o cérebro está criando a ideação da fala, a área de Broca está coordenando a fala, mas a qualidade muscular periférica é ruim, e aí a fala fica ininteligível. Então, tem uma frase que eu costumo dizer, e eu sempre falo isso para meus alunos, não existe tratar pela metade. Ou você trata tudo, ou você não está oferecendo o melhor tratamento que aquela pessoa precisa. Então, claro que o autismo é uma condição muito grave e nós temos que tratar o comportamento verbal, não há dúvida. Mas não adianta fazer a criança falar se a estrutura dela não for adequada para falar. E não adianta também você só depois se preocupar com isso, né? Você tem que se preocupar com isso enquanto a criança é muito pequena, para que ela chegue com 2, 3 anos de idade com capacidade motora para falar. Exatamente. Uma coisa que também que eu observo muito, né? Querem sempre o produto final, né? Que nem a fala, o produto final. A escrita, que é o produto final. Mas a base desse produto não é trabalhada muitas vezes, né? Perfeito. Então é bem complicado. Então a gente tem que entender a base. O que é a base? O que é a estrutura básica para chegar numa escrita, para chegar numa fala. Então a gente precisa ver a base, né? Então muitas vezes isso passa, né? Para alguns pais, para alguns profissionais, e depois a gente quer que eles escrevam, que eles corram, que eles falem, que eles façam tanta coisa, isso é muito interessante. E a base não tem. Isso é muito interessante. Às vezes eu faço um diagnóstico, por exemplo, num bebê lá de 2 anos de autismo, encaminho ele para o tratamento, ele começa a ir na clínica. Aí a mãe volta depois de 3 meses e fala assim para mim, Dr. Paulo, esse tratamento aqui na sua clínica está tudo errado. Eu falo assim, esse tratamento aqui tá tudo errado, porque eu tô querendo que a minha criança fala e eles estão ensinando coisa de bater palma, de colocar a mão na cabeça. Aí eu explico assim, gente, é querem construir um prédio, tá certo? Construir um prédio tem que construir o alicerce. Se você quiser construir prédio na praia, na areia da praia, o prédio vai cair. Então, uma criança que é incapaz de olhar nos olhos não vai aprender a falar. Uma criança que é incapaz de fazer cópia de comportamento motor, ela não vai aprender a falar. Então, se o seu filho não sabe bater palma, você não pode querer que ele aprenda uma função tão complexa como a fala, se ele não sabe o básico. Entendeste? Simples. Então daí você tem que explicar, falar assim, não, é assim mesmo, tal. E aí os meses vão passando e isso vai ficando óbvio para a mãe, né? Sim. Que aquelas funções que foram ensinadas no começo da terapia, elas são cunhas, elas são trampolins para que a criança vá adquirindo cada vez funções mais complexas, né? Eu hoje em dia não caio mais nessa esparrela. Eu quando encaminho criança para tratamento, eu já falo, esquece essa história da fala, essa história da fala a gente vai se preocupar daqui a um ano. Daqui a um ano. Agora a gente vai ensinar outras coisas que o seu bebê não sabe fazer. É a mesma coisa o exemplo que você deu, Linda, de escrever, né? Eu tenho uma frase que eu tenho usado muito hoje em dia, que é assim, eu vejo crianças autistas chegando no 1º ano do ensino fundamental e a mãe começa a malhar o professor ali, que o professor não ensina a criança a escrever. Mas a criança não sabe pegar no lápis. O professor não é terapeuta. O professor não é terapeuta e não é mágico. Então, se a criança não pega no lápis, para escrever, ela precisa pegar no lápis, o professor não tem como ensinar. A culpa não é do professor, a culpa é dos terapeutas que não prepararam essa criança para aquele momento, não é? Então, a frase que eu gosto de dizer é assim, nós não podemos entregar para a escola um paciente, nós temos que entregar um aluno. Então, é nossa função, é nossa responsabilidade como terapeutas trabalhar todas as habilidades pré-requisitos para que a gente consiga entregar um bom aluno para a escola. Porque quando você entrega um bom aluno para a escola, aí o professor faz a mágica, tá certo? Aí ele faz a criança aprender. Só que você precisa entregar um aluno. Se você quiser entregar uma criança autista como paciente, a escola não é clínica. Aí eles não têm como fazer milagre. Tem que pegar já moldado. Perfeito, é isso. É isso mesmo. Doutor Paulo, muito obrigada. A gente Obrigado já está minha flor. Daqui a pouco vai começar a fazer a contagem. Eu agradeço muito. Eu acho que todo mundo que está assistindo
gostou demais dessa sua fala, Que engrandeceu bom, que bom. muito a área motora. Eu fico muito feliz, né, de contar com o senhor como parceiro dessa área que é tão importante. Conte comigo sempre. O prazer foi meu, Espero... linda. Nossa, eu fiquei muito feliz mesmo E não que vamos realmente a área motora... esquecer, não podemos esquecer que hoje é o Dia do Orgulho Autista. Se nós não Hoje é dia do falarmos orgulho isso, autista. o povo vai nos pegar. Isso aí Vai. começou em 2005 e é um movimento que vem muito Sim, forte no mundo inteiro. Então, quem tiver exatamente. nessa vibe, nessa onda aí, sinta-se parabenizado e sinta-se abraçado por nós As dois. famílias, os autistas, todo mundo sintam-se abraçados, porque a gente tem orgulho mesmo de estar nessa área, de estudar muito essa área e de trabalhar para essas crianças e esses adolescentes e esses adultos com autismo. Muito Pronto. obrigada, doutor. Quiser Tchau, encerrar, Carol. falar tchau pro pessoal? Pessoal, vou dar um tchau para vocês. Nessa página do TEA.Serena, quem quiser acompanhar lá, não tem nada de comercial lá, nós só publicamos material técnico-científico. Muito Então, bom, quem quiser, muito bom. acho que vale a pena. Vale Tchau, muito a Carol. pena, pessoal. Tchau, obrigada, Um doutor. beijo. Sigam lá o Teia Serena. Tchau, tchau, obrigada. Pessoal, muito agradecida. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Muito aprendizado. E até a próxima. Tchau, gente.